Olá, seja bem-vindo ao Sei que Você Pode, o podcast do Colégio Curso SEI, onde a gente trata de temas de preparação com foco, estratégia e equilíbrio. Eu sou Humberto, professor do SEI, e hoje a gente vai falar sobre vários pontos relativos à escolha de um bom local para estudar e como esse local pode influenciar no resultado que o aluno vai atingir no final de um processo. Para falar desse tema tão importante para pais, alunos, responsáveis, parentes, a gente está recebendo hoje aqui o Luciano e o Marco. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Mas antes de falar deles, só para pedir que eles deem as boas-vindas aí, pessoal. Dá um alô pro pessoal de casa, Marco. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo de hoje. Fala, galera. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá, Humberto? Beleza. Então, o Marco, ele é sócio fundador do SEI. Quando era aluno, ele foi aprovado na UFRJ, na AFA, 01 da Escola Naval, no IME e no ITA. Professor de Química, coordenador da turma IMITA do SEI e acabou se formando no IME. E a curiosidade sobre a vida dele é que ele agora é um atleta quase profissional de tênis de mesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o Luciano também foi aprovado em vários concursos, SpaceX, Escola Naval, IME, ITA, foi fazer matemática na UFRJ, né, Luciano? Isso aí. E aí acabou fazendo doutorado na UFRJ, é doutor em matemática, também é sócio do SEI e gosta de criar cachorro, gato, papagaio. A casa dele, pô, parece um zoológico. Então a gente vai bater um papo aqui, tentar ser um papo descontraído e falar para você que está em casa, que está pensando agora como é que escolhe um bom local para entregar o seu filho ou para confiar a sua vida numa preparação de alto rendimento e como é que a gente pode te ajudar nessa escolha. Então, começando, Marco, se pensando naquele pai que está procurando um lugar para matricular o filho, seja um colégio, seja um curso preparatório, seja um pai que está procurando um local que ele possa confiar o filho dele. Assim, que fatores que você entende que o pai deve observar nessa hora? Acho que a pergunta é bem legal para começar, porque eu tenho 2 filhos, né? E 2 filhos pequenos, e nessa fase de colégio, Exato. O mais novo entrando agora para creche e tudo mais. Então é um processo que eu vivo, não só posso falar do que eu acho, mas eu vivo isso hoje, na minha vida. Dos dois lados da mesa. Tô dos 2 lados da mesa. Assim, o que eu acho que vale pensar quando você coloca alguém no colégio, 3 pontos para mim são pontos fundamentais. Primeiro, organização. Como pai, eu busco uma instituição, um colégio, seja, no meu caso, colégio, mas um curso, em que seja claro que algo que está acontecendo ali tem uma organização, em que eu saiba o que vai acontecer, a previsibilidade das datas, do calendário, dos recessos, das provas, enfim, de tudo aquilo que a instituição oferece. Um segundo ponto que eu acho muito importante também é acesso aos responsáveis da instituição do colégio. Se eu sou pai e quero saber como meu filho tá, eu não quero conversar com uma pessoa que nunca ouviu falar do meu filho, que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Eu quero estar lá e eu quero conversar sobre o meu filho, sobre o desenvolvimento, sobre o crescimento, sobre o que eu estou percebendo, com alguém que tenha realmente contato com aquela pessoa. Então, a característica de eu poder acessar um diretor, um coordenador, alguém que me dê a resposta que eu preciso, faz toda a diferença para mim. Que o filho não seja mais um número, né? Que não seja mais um número, que eu sinta que ele é parte da instituição, que ele não é só uma matrícula. Perfeito. Né? E um terceiro ponto que eu acho que também é muito importante é o ambiente que aquela instituição oferece de estudo. Quando eu falo ambiente, meu filho tem que estar lá focado em se desenvolver, em melhorar, seja no colégio, seja no curso. Claro, no curso com foco em alcançar os objetivos, os resultados, mas além disso, de todo dia dar um passinho, de todo dia conseguir melhorar no cotidiano, no que ele está fazendo. E isso, para mim, é um ambiente que dita, assim, quais são as regras que aquele ambiente traz, o que é exigido em termos de disciplina, como funciona o dia a dia. Então, são fatores que eu entendo que são fundamentais para a escolha, para eu poder me sentir confortável de botar o meu filho lá. Perfeito. Então, assim, você passou por alguns pontos que são um pouco além da preparação acadêmica em si, né? Sim. E aí a gente está falando de século XXI, hoje em dia todo mundo fala de... às vezes até usa um termo meio jocoso, assim, geração mimimi e tal, que o aluno, o jovem, né, ele não está muito acostumado com frustrações. Assim, como é que você enxerga que o colégio pode atuar além do acadêmico para dar esse suporte mais amplo para o desenvolvimento do ser humano?
Exatamente, assim, não adianta a gente ir contra o que é o momento que a gente vive. Então, hoje, a gente tem que entender que um bom colégio, ele tem que ter boa equipe de professores, um material apropriado, tem que ter a capacidade de desenvolver intelectualmente o aluno que ali está. Mas também tem que ter a capacidade de olhar o que acontece fora da sala de aula. Como é que funciona a parte psicológica daquele aluno? O que ele tem como característica? Como funciona para ele a rotina dele? O que precisa? Alguns alunos vão ter perfis diferentes de outros. E não adianta o colégio achar que são máquinas, que vai todo mundo entrar ali e fazer a mesma coisa e pronto, e o resultado sai, como uma caixinha preta. Não é uma caixinha preta. A gente tem que entender e pensar, aquele aluno talvez precise de um apoio psicológico, sim. Talvez no momento de vida ele precise ter um suporte. Talvez ele precise de uma organização de estudo mais caracterizada para o que ele necessita, para o que ele está precisando. Então, ter uma psicóloga, um trabalho nesse sentido dentro de uma escola, eu acho fundamental. Entender quais são os objetivos daquele aluno. E às vezes o objetivo é lá no 8º ano. No 8º ano ele tem o objetivo de melhorar muito numa disciplina que ele tem problema. Como às vezes o objetivo é lá no final do ensino médio conseguir entrar numa instituição que ele está buscando, seja lá qual for. Qual é o objetivo daquele aluno naquele momento? E a coordenação tem que pensar em estratégias para isso, tem que alinhar com esse aluno, com a família, com tudo que for necessário para desenvolver. Então, aquele modelo que eu vivi, de você ir para a sala de aula, eu tenho a aula, vou para casa e estudo, ele hoje não é completo. Não vou dizer que ele está errado, mas ele não é completo. Ele ignora fatores que a gente não pode mais ignorar. E acho que as instituições elas têm que se adequar a essa nova realidade, né? Sim, senão você não atende mais o perfil público que você recebe hoje. Entendi. E aí, Luciano, falando justamente dessa diversidade de público, muitas vezes uma diversidade de momentos de vida e de características pessoais mesmo. Assim, uma coisa muito comum é que a gente converse com os alunos e o aluno fale pra gente que ele estudou em outra instituição antes, mais uma vez, seja um colégio ou seja um curso preparatório. Perfeito. Ele estudou antes em algum lugar, mas quando ele entra no SEI, ele passa a desenvolver uma certa organização de estudos, ele verbaliza que ele aprendeu a estudar no SEI. Assim, isso acontece com uma frequência grande. Uhum. Quase, muitas vezes o aluno fala assim, antes não valeu. Agora que eu entrei aqui no SEI, que eu aprendi de fato a estudar. Assim, a que você atribui essa virada de chave, quase que funcionando como um divisor de águas nessa vida acadêmica do aluno? Eu acho que o principal fator é a atuação do coordenador, da coordenação próximo ao aluno, né? No SEI, no colégio com o SEI, todas as turmas, né, seja do colégio, do curso preparatório, tem uma figura ali que é o link da instituição com o aluno, que é o coordenador da turma. E a função do coordenador, né, da turma, é acompanhar os alunos de perto, né, a evolução dos alunos ao longo do processo. Né? Para isso é necessário orientar os alunos quanto a planejamento, horário de estudo, disciplina, rotina, né? Ver se o aluno está seguindo tudo que a gente está orientando, né? Como é que ele está estudando. A gente disponibiliza também um ambiente totalmente voltado ali para o desenvolvimento do aluno, né? Seja no colégio, no curso preparatório, né? As unidades da gente tem sala de estudo, tem monitoria disponível para o aluno usar no contraturno. Então o aluno é capaz de assistir uma aula de manhã, né? Assimilar o conhecimento, de tarde trabalhar as questões, as dúvidas junto ao monitor, junto aos professores que ficam na instituição, né? E isso é totalmente estimulado pela coordenação, né? Uma das funções da coordenação, além de acompanhar os alunos no processo, é estimular que os alunos usem essa ferramenta. Lógico, quando o aluno chega no SEI, ele não está acostumado com isso, né? Isso não fazia parte da rotina dele, da vida dele. Então é um dever da coordenação justamente chamar a atenção do aluno, da família também, né? A coordenação também, no colégio principalmente, está muito próxima das famílias. Então, qualquer sinal ali de dificuldade do aluno em uma determinada disciplina, a coordenação atua junto ao aluno e à família, né? Sinalizando e pedindo, né, que a família ajude a gente nesse processo, né? Estimulando o aluno a ficar no colégio, usando a monitoria, as salas de estudo e na atuação dessa rotina. Entendi. E aí, assim, o aluno, para entrar no ritmo, ele precisa ter vindo de um colégio forte, assim, porque existe essa mística, né? Os alunos às vezes falam assim, eu tô sofrendo aqui, mas é porque meu colégio era fraco e tal. Como é que funciona isso? O cara tem que ter vindo de um colégio muito forte mesmo? De forma alguma. O que é importante é que o aluno esteja disposto a melhorar ao longo do processo, né? Dificuldade, todos os alunos vão sentir, é recorrente, né? Os alunos que chegam ao SEI
têm uma baita dificuldade ali em ter rotina de estudo. E vou além, né? Alguns alunos chegam até com o hábito de estudo e com a rotina de estudo. Mas acredita, Humberto, eles estudam errado. É muito comum, né, a gente ter contato com alunos que já têm uma rotina estabelecida de estudo, quer dizer, têm um hábito de estudo, mas eles estudam de forma errada. Né? Ele não estuda de forma adequada, não tem pausas entre os estudos, ou então eles estudam, em geral, né, um erro comum, estudar só a disciplina que ele gosta e deixar de lado as disciplinas que eles têm dificuldade. Então, a coordenação atua justamente nesse planejamento, numa montagem de horário de estudo e no mapeamento das dificuldades. E chamando a atenção do aluno, né, da família, que onde tem que ser atuado, principalmente, são nas dificuldades. Entendi. Então, assim, de maneira resumida, a coordenação atua de forma muito presente com os alunos, ajuda na orientação, no planejamento. Além disso, o aluno vai ter monitoria, sala de estudos, ele vai ter um suporte emocional. Lógico. Também, muito no que o Marco falou, né, de que a nossa realidade é de que os alunos precisam hoje, não que a gente não precisasse, mas hoje a gente dá mais atenção a isso, né, a esse suporte emocional, para que ele possa se desenvolver pedagogicamente falando, sim, de maneira adequada. Pedagogicamente e como pessoa também, né? Acho que a escola é fundamental no desenvolvimento do aluno, né, de desenvolvimento de valores éticos, né, porque vão servir para a vida da formação dele como cidadão, como um todo. Né? Perfeito. Pô, mas então, assim, falando dessa formação que o indivíduo vai ter, não só pedagogicamente, mas também para a vida. Marco, assim, quais foram as motivações para fundar o SEI e influenciar na vida das pessoas dessa forma? Essa pergunta é legal porque conta um pouquinho da nossa história, né? Assim, me faz relembrar, voltar... Só não pode chorar. Não, aqui vai ficar feio. E assim, acho que antes de eu responder, cabe dizer que a gente respeita todos os outros colégios e cursos, e a minha ideia aqui não é atacar nem dizer nada ruim sobre outras instituições, mas contar um pouquinho da nossa história, né? Então, o SEI foi fundado por 5 pessoas, 5 amigos, que já trabalhavam na área da educação, já davam aula, já tinham experiência em outros colégios e cursos. Só que em um determinado momento a gente começou a discordar um pouco do caminho que a educação estava trilhando aqui no Rio. De novo, alguns colégios que a gente trabalhou nem existem mais, outros ainda existem, então não é um apontar de dedos, a gente respeita a posição de cada um. Mas a gente começou a perceber que as escolas em geral estavam indo numa linha muito focada no crescimento de tamanho, de número de unidades, de número de alunos, e pouco focada na qualidade do que era oferecido, no entendimento do que estava acontecendo. Então o SEI vem numa ideia de a gente não se adaptar ao que estava acontecendo na época, da gente discordar de alguns posicionamentos e a gente querer fazer algo dentro da essência do que é o que a gente defende. Algo que é muito mais focado na qualidade, em realmente desenvolver pessoas, em fazer com que as pessoas alcancem seus objetivos, de novo, das mais diferentes espécies, não só voltada para um crescimento desenfreado, por um crescimento baseado num lado exclusivamente comercial. Então, o SEI vem na linha de ser um colégio e um curso diferente do que a gente vivia na época. E acho também diferente do que a gente vê muitas vezes hoje em dia, sem querer generalizar. Daí a gente resolve se juntar e fazer a fundação, a criação do colégio Curso SEI. Começou como curso e depois veio o colégio também nesses últimos anos aí. Já não são tão poucos anos assim de estrada, né? A gente já tá aí 14 para 15 anos, vamos arredondar. Exato. Então, a gente vem nessa linha de fazer algo que a gente acredita. E é a essência do nosso trabalho, é a essência do que a gente faz. Você consegue dar uma resumida, assim, pro pai que tá entrando... Abriu o vídeo agora, assim. Quais são os diferenciais do SEI em relação ao que existe no mercado ou ao que existia na época? Assim, o que o SEI faz diferente? Vou tentar resumir, porque a gente podia ficar aqui fazendo um episódio só desses diferenciais. 1 hora. Mas vou tentar dar uma resumida. Acho que o ponto central, que é o que a gente chama de acompanhamento personalizado, talvez seja a essência do trabalho, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. É entender que cada aluno que está no SEI, ele tem suas características, suas necessidades e precisa ser acompanhado de maneira individual. Então, cada aluno tem uma coisa que eu chamo de um projeto individual, que vai além de um horário de estudo, né? Muita gente confunde projeto com pegar um papel e fazer o horário que ele vai estudar. Não, um projeto é entender o que funciona para aquele aluno. Claro, um horário de estudo faz parte, faz. Mas como é que é a dinâmica dele, como é que é o deslocamento, que atividades extras ele faz, uma preparação física, um psicólogo, um acompanhamento médico. É olhar aquele indivíduo
e tentar junto com ele, com a família, dependendo do caso, a família participa mais ou menos, dependendo do interesse da família, desenvolver e alcançar os objetivos. Isso envolve muita coisa, isso envolve acolhimento, envolve esse cuidado de você perceber aquele aluno, de olhar para ele e falar, tem alguma coisa estranha acontecendo. Aquele aluno rendia muito bem e agora, de repente, o rendimento dele caiu. O rendimento não é só nota, não. O rendimento no dia a dia. Ele participava. Tá mais disperso, né? Ele tá, às vezes, com o rosto, com a feição mesmo, que você sente que alguma coisa ruim tá acontecendo. É olhar aquilo de dentro, é perceber a necessidade daquela pessoa. E chamar para conversar e orientar. Claro, isso vai na linha emocional, psicológica e também nos resultados. De você olhar, pô, aquele aluno tá tendo um problema, como o Luciano falou agora há pouco, tá tendo um problema de disciplina em matemática, em física, em história, em geografia, enfim. E o que a gente vai para resolver esse caso? O que a gente vai trabalhar em cima? Ele vai ser orientado a fazer o quê? Que listas extras ele pode fazer? O que a gente, como instituição, pode ajudar? Porque a proposta é que todo mundo esteja remando para o mesmo lado. Perfeito. Então, que o aluno crescer, se desenvolver. Então, resumindo, acompanhamento personalizado, acolhimento, para mim, são os pontos centrais. Só que isso deriva para muitas outras coisas que a gente guarda para um outro momento. Entendi. Pra gente não ficar nisso. Luciano, nessa linha do que o Marco falou, também falando dessa visão do indivíduo como um todo. Assim, como é que a recomendação para os pais e para os alunos que têm uma rotina, seja de uma atividade física regular e também a parte religiosa. Assim, como é que vocês orientam para o aluno e para a família adequar a sua rotina para cobrir esses outros pontos também que não sejam só a escola? Então, na realidade, tem uma série de, como eu falei, o SEI atua preocupado na formação do aluno como cidadão, né? Então, na realidade, a vida do aluno não se resume a estudar, né? Então, a gente orienta que o aluno também tenha prática esportiva, tenha momentos com a família, tenha a atividade religiosa, final de semana. Então, o que a gente sinaliza para o aluno e para as famílias é que eles usem a estrutura do SEI da forma mais adequada possível, que é usar sala de estudo e monitoria, quer dizer, a gente disponibiliza isso no contraturno, a gente monta um planejamento para o aluno, a gente ajuda o aluno a montar uma rotina de estudo para ele, lógico, adequada à rotina, à vida do aluno, a gente pensa em um horário de deslocamento, se dias que ele vai para academia, se ele pratica um esporte, a gente adequa todo esse planejamento para o aluno, né? As salas de aula, por exemplo, no colégio, só para você entender, Humberto, as salas de aula da gente, a gente disponibiliza armário para os alunos. Por que a gente disponibiliza armário para os alunos? Justamente imaginando que o local mais adequado e correto para o aluno estudar é no colégio. Certo. Né? Então, os alunos assistem a aula de manhã, a gente, nas unidades, a gente tem um ambiente ali de refeitório, né? A gente disponibiliza geladeira, estufa, né? Mesas para o aluno ali poder fazer sua refeição, imaginando que no contraturno ele vai poder assistir, ele vai poder ficar, usar a sala de estudo para estudar em grupo, com os colegas, usando a monitoria para tratar as dúvidas e cumpriu aquele momento ali de estudo no contraturno, que pode ser de 2, 3, 4 horas, depende do momento, né? Se estiver chegando mais perto das provas, os alunos aumentam essa intensidade, né? Mas está longe da prova, né? Quer dizer, só vou ter prova daqui a, sei lá, 4 semanas. Né? O aluno ter uma rotina ali de 2, 3 horas diárias, isso é mais do que saudável. E depois, cumpriu ali esse período, ele vai para casa para ficar com a família, né? Curtir a família, praticar um esporte, né? E desenvolver as atividades que ele tem na rotina dele. É para tentar integrar a vida dele pedagógica com todo o resto que ele tem. Lógico, né? Lógico. E falando um pouquinho dessa preparação, da metodologia da preparação acadêmica que o SEI oferece. Assim, como é que você pode resumir o serviço que o aluno vai ter e o responsável também vai ter quando esse aluno entrar no SEI? Tá, vamos lá. Vou trazer alguns pontos que eu considero importantes para explicar. Não vou contar o segredo, não. Segredo, quem quiser saber vai ter que vir conversar com a gente, vai ter que vir conhecer o SEI. Mas vou contar um pouquinho de alguns pontos que a gente entende como fundamentais. Um deles eu já até comentei aqui, o Luciano também, que é a questão do planejamento, né? Que é a questão da gente conseguir entender o cenário daquele aluno e planejar junto com ele a vida dele em termos acadêmicos. O que ele vai fazer, com que tempo ele vai alocar para cada disciplina, como é que ele vai dividir e organizar a vida dele. Esse é um ponto fundamental. Mas eu sempre comento que, assim, nenhum planejamento funciona se ele não é seguido. Pode ter o melhor planejamento do mundo, mas se ele não for seguido, perfeito, é água. Tipo assim, é batalha naval se atirando na água. Então, a disciplina de estudo, a gente sempre prioriza e sempre orienta que seja cumprida.
estudar, seguir o planejamento, conseguir ter aquela consistência, óbvio, né? Existem momentos que podem ter um problema ou outro, assim, uma situação específica, mas a consistência faz muita diferença. Você tá ali fazendo o teu trabalho diário, o teu trabalho semanal, desenvolvendo. Outro ponto que eu gosto muito de comentar quando a gente fala disso, que é a questão das avaliações. No curso, semanais, basicamente, os simulados, e no colégio, dentro do calendário escolar do colégio. É entender que as avaliações, elas não são só para você ter uma nota, né? Assim, eu tirei tanto em matemática, tanto em física, enfim. As avaliações são muito mais do que isso. As avaliações são mostrar para aquele aluno o que está acontecendo naquele momento da preparação dele. Num simulado que você vai estar se preparando para o concurso, talvez o problema não seja exatamente a matéria, seja a estratégia que você adotou, seja a escolha de questões que você fez, seja a desatenção que você teve. No colégio, talvez mostre que você achava que era mais fraco numa disciplina e de repente conseguiu evoluir, mas em outra você talvez tenha regredido. Então, é usar a avaliação como fonte de informação. O que eu posso fazer com o meu planejamento, como a minha coordenação vai me orientar, e eu também vou trazer para a coordenação os problemas que eu percebo, é um caminho de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, para adaptar e entender o que está acontecendo. Por isso que elas são muito importantes. Então, esses 3 pontos eu acho que são pontos fundamentais do que a gente coloca aqui como metodologia e, de novo, consistência, disciplina, trabalho diário. O Luciano respondeu uma coisa que me chamou a atenção agora há pouco, né? Você não precisa vir de um colégio bom. E é verdade, você não precisa vir de um colégio bom, mas você precisa vir a fim de melhorar. Você precisa vir a fim de entender o modelo que o SEI aplica. Não adianta chegar aqui, mas eu não quero fazer assim. Então não vai encaixar. Você tem que entender que o modelo aplicado funciona para você e dá resultado. Então, tem que vir com essa cabeça. Eu acho que essa é a proposta. E ele é personalizado, assim, num bom nível para que se adeque a todo mundo. Exato. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Tem que fazer a parte dela. Eu sempre comento isso. Quando sai o resultado, seja a sua aprovação no colégio, seja uma nota boa que você teve no colégio, ou seja a aprovação no concurso, na hora que sai o teu nome na lista, não sai lá /colégio curso SEI. Sai o seu nome, porque tem que ser assim, porque você que está fazendo aquela preparação, você é o protagonista. A gente está dando suporte aqui, a gente está aqui junto, mas o trabalho é seu. Então, se você segue aqui, as chances... Eu também tomo cuidado de não falar assim, se você seguir, vai dar certo. A vida não é tão simples assim. Mas se você seguir, as chances de dar certo são cada vez maiores. Então, essa percepção de protagonismo, ela precisa acontecer. O Marco tocou num ponto da palavra trabalho, né? Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho, que nas apostilas do SEI tem lá no rodapé uma frase interessante, que é uma frase que é muito falada pelo Bernardinho, que é: nenhuma deficiência resiste ao trabalho. Explica pra gente um pouquinho, Luciano, por que essa frase está ali e qual é a mensagem que o SEI quer passar para os alunos nesse momento. Na prática, é uma coisa que a gente intensifica e comunica internamente para os alunos, que tudo que o aluno é possível de conquistar qualquer coisa, mas ele tem que pagar um preço, né? E o preço é o quê? Ele se dedicar e viver essa experiência intensamente e acreditar que aquilo vai dar certo. E isso não é evidente a todo momento, né? Muitas pessoas olham muito o resultado da gente lá no final. Então vamos supor, o aluno conseguiu evoluir, venceu uma dificuldade, conquistou uma aprovação, né? Então todo mundo vai olhar só naquele momento de glória ali do aluno. Ninguém vai olhar lá para trás e ver tudo que foi feito pelo aluno para conquistar aquela aprovação, né? Então, às vezes, o aluno chegou aqui para trabalhar com a gente, para estudar com a gente, ele veio de uma escola fraca, não tinha suporte, às vezes veio de uma escola municipal, estadual, muitas vezes não tinha nem aula, né? É comum a gente receber alunos para trabalhar com a gente que vinham de uma escola estadual, alunos que nunca viram física na vida, né? Nunca viram química na vida, e estão vendo física, química, pelo aquele primeiro momento ali com a gente. Isso quer dizer que o aluno está impossibilitado de ser aprovado? Não. Quer dizer que ele vai ter um trabalho a ser feito, né? Ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que pagar um preço, vai ter que se entregar, né? E trabalhar intensamente, mas pode acreditar, né? Trabalhando corretamente, com orientação adequada, pagando esse preço, as chances de ser aprovado são altas. É a lógica do nenhuma deficiência resiste ao trabalho, exatamente, né? Isso. Beleza. O Luciano comentou aí de física, química. Vamos dar uma descontraída aqui. Bom, o Marco Aurélio foi aprovado como 01 da Escola Naval. Na Escola Naval não tem química. E não tinha química na época que ele fez o concurso. Aí o cara é professor de química. Então o cara é 01 numa prova que não tem química,
mas hoje é professor de química. Para completar a salada, fez no IME engenharia da computação e depois fez mestrado em economia. É um negócio completamente assim, parece um polvo, né? Tem vários tentáculos. E tá se aventurando como atleta de tênis de mesa. Marco, fala pra gente aí, cara, como é que você gerencia todas essas frentes, assim, são conhecimentos diferentes e também tem a questão de preparação mental, cara, como é que você lida com isso tudo? Tá. Pessoal, não sou maluco, tá? Deixando claro, eu sei que pode parecer, mas eu não sou... Só um pouquinho, só um pouquinho. Não. Assim, eu gosto de falar nessas coisas que, apesar da gente, eu pessoalmente, gostar muito de áreas diferentes, de áreas de conhecimento diferentes, conhecimento se comunica como um todo. O conhecimento, ele é muito mais interligado do que talvez a gente pense no primeiro momento. Vou usar o exemplo mais recente que eu acho que serve para ilustrar um pouco do que você está me perguntando, Humberto. Tênis de mesa. Eu jogava tênis de mesa quando era criança, colégio, aquela coisa de competição e tudo mais, de maneira espontânea. Certo. Gostava, jogava direitinho e tal, mas nada demais. Uns 2 anos atrás, eu precisava voltar a praticar algum esporte, eu estava buscando isso na minha vida também, por questões como a gente está colocando aqui, a importância de outras coisas. E aí eu consegui um professor, eu tenho uma mesinha lá de ping-pong no meu condomínio. Falou, não posso falar ping-pong, senão ele briga comigo. Tênis de mesa. Tem uma quase mesinha... um crime isso, né? Não, desculpa. Uma mesinha de tênis de mesa lá no meu condomínio e voltei a praticar. Primeiro dia de aula, ele falou que eu segurava a raquete errado. Tudo que eu tinha feito até aquele momento, tipo, não era como... Se eu quisesse jogar melhor, eu precisava mudar a pegada da raquete. Perfeito. Já começou... É um negócio super simples pra começar, né? Aí começou, a primeira vez que eu falei, ok, né? Eu quero melhorar, então vou mudar. Peguei e não acertava nem a bola. Atirava a bola pra tudo que é. Porque você não tá acostumado a segurar de um jeito, você, até se adaptar àquilo, você tem um tempo de adaptação. E aí comecei a praticar e tal, aquele começo que você começa apanhando, né? Assim, igual o estudo. Você começa assim, não sei aquilo, você começa batendo cabeça, tendo que rever, aprender, revisar, estudar. E dói, né, cara? E dói, você fica se sentindo, pô, cara, melhor parar com isso, sei o quê. Só que aí vem o lado de você querer aprender. Vem o lado desse desejo de melhorar. E aí eu comecei a praticar aquilo com mais cuidado, tentando lembrar o que ele estava me falando, tentando adaptar ali a forma de segurar, forehand, backhand, como é que funciona e tudo mais, tipo de saque. E como tudo na vida é uma coisa que leva um tempo e que, como o Luciano falou agora, você paga um preço. O preço ali era a prática, era poder fazer. E aí hoje, quando eu olho tênis de mesa, eu não sou atleta de tênis de mesa, pessoal, pelo amor de Deus. Eu jogo, disputo competição, mas muito mais na brincadeira do que como atleta, né? Mas hoje, o que eu percebo do tênis de mesa? Quanto mais você repete, quanto mais cuidado você tem com a técnica, a perna tem que estar de um jeito, o braço tem que... A pegada da raquete tem que ser de uma forma, o saque você vai precisar virar para dar um efeito diferente. É nos detalhes que você consegue desenvolver. E eu vejo isso muito associado com o estudo. Assim, tem coisas que você vai conseguir mais rápido. Tem coisas que você vai demorar mais para conseguir. Tem coisas que você vai ter mais espontaneidade. Outras vão ser na marra mesmo. Você vai precisar ali se esforçar para conseguir desenvolver aquilo. Então, conhecimento para mim é isso. Assim. Se eu for praticar um novo esporte amanhã... Tô pensando no vôlei de praia. Se eu for praticar um novo esporte amanhã, eu vou começar fazendo besteira também. Vou começar caindo na areia lá. Mas é prática. E isso em qualquer área. Quando você vai fazer computação, quando você vai fazer química, quando você vai fazer economia, quando você vai fazer direito, quando você vai fazer moda, arquitetura, você vai precisar pagar um preço e desenvolver. Então, para mim, é um pouco disso. Assim, eu gosto de muitas áreas, mas no fundo tudo se comunica. Entendi. De alguma forma, tudo se comunica. E tem muita relação com a sua disponibilidade para pagar o preço, né? Como Exatamente. o Luciano falou. Eu sempre penso na recompensa. Assim, quando você evolui... Não vou virar atleta de vôlei de praia, de tênis de mesa, mas a evolução me agrada. Eu olhar e falar, cara, hoje eu consigo fazer um negócio que mês passado eu não conseguia. Eu ganhei uma medalha na competição que antes eu não ganhava primeiro jogo. Então, essa evolução que eu acho muito prazerosa. Legal. E faz muita diferença. E como é que você enxerga isso, Luciano? Essa evolução que o Marco está comentando, assim, para além do esporte, né? Assim, o aluno conseguir usar esse tipo de aprendizado. Que aí a gente não está falando de aprendizado de matemática ou de física. Um aprendizado de que a disciplina é importante, de que o processo é importante para que ele consiga atingir determinado objetivo. Como é que você enxerga pessoalmente, você também tem 2 filhas, na transposição desse tipo de aprendizado para a vida?
Então, uma coisa que é muito recorrente, Humberto, no atendimento que eu tenho das famílias, só para você deixar claro, muitos pais têm medo, né, desse momento, dessa evolução dos alunos, né? Então, por exemplo, os filhos deles estão num colégio tradicional, que o aluno faz ali nada contra, né? É um formato que existe, o aluno faz ali a provinha, ele tem a nota, é aprovado e vai vivendo esse rame-rame, vamos dizer assim, ao longo dos anos, né? Mas a família já sabe que lá na frente o aluno vai ter que conseguir se adaptar, né? Vai ter que, em algum momento, ele vai ter que prestar um concurso, fazer um exame do Enem, da UERJ, qualquer coisa assim, e sabe que aquilo ali não vai servir para aquele momento lá no futuro. Não vai ser suficiente. Isso. E a grande dúvida da família é, o que eu faço? Né? Como é que eu vou submeter meu filho? Meu filho não vai se adaptar, vai ser um grande choque de realidade para o meu filho, né? E como que eu apresento isso para a família, né? É importante que, eu acredito, né, para as minhas filhas, eu vejo assim de forma clara, né? Eu entendo essa dificuldade, eu vejo, por exemplo, o que eu falo para os pais, eu vejo para as minhas filhas também, eu sei que elas vão viver esse choque de realidade, mas eu acho que quanto antes, né, dar essa virada de chave é importante. E lógico, a coisa não é feita para não funcionar, né? É feito todo um acolhimento, né? Então, por exemplo, lá no SEI, né, a coordenação da gente, a primeira preocupação que a gente tem é de acolhimento do aluno, né? Não é botar o aluno para botar num ritmo ali intenso de estudo. A gente não é maluco, né? A gente sabe que o aluno nunca viveu isso. Não vai ser da noite para o dia que o aluno vai se adaptar ou vai viver essa rotina. E talvez não seja nem faça sentido isso para a vida do aluno, para os objetivos do aluno de vida, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande em acolher o aluno, né? Depois, desenvolver com o aluno um planejamento, uma rotina e uma disciplina de estudo, né? De forma leve e gradual, primeiro entendendo como é que o aluno estuda, entendendo se o aluno em casa tem um ambiente adequado de estudo. Caso não tenha, a gente sinaliza que ele pode estudar com a gente, né? E gradualmente o aluno vai se desenvolvendo, vai aprendendo a estudar. A gente começa a mapear dificuldades que o aluno tem, a gente começa a mapear. Às vezes o aluno estuda de forma errada, como eu já falei, né? Isso é super normal, eu acho que é 100%. Né? A maioria das pessoas que não tem uma técnica correta de estudo estuda de maneira errada. É o jeito de pegar a raquete do Marco. Isso, né? Tipo isso. Né? Então ele precisa ser orientado, né? Ele precisa aprender a aprender, né? Qual a forma correta que o aluno estuda, né? Quebra de alternância entre disciplinas no mesmo momento de estudo, intervalos de troca de disciplina. Isso tudo é importante. Isso tudo pra gente é algo super natural e que a gente sabe que é algo que é feito de maneira natural e gradual ao longo da vida do aluno. Mas é um medo recorrente das famílias, né? E é uma tranquilidade que a gente tenta passar para as famílias, é que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? A gente sabe que não vai ser fácil, né? Que os alunos vão ter essa dificuldade, né? E o aluno se adaptando e se entregando essa rotina ali de forma gradual, né? Com o tempo, né? Ele começa a viver e se adaptar a esse processo. Entendi. E você usou várias vezes a palavra acolhimento e usou também a expressão de que você fala muito com as famílias. Sim. E aí existe um link com outra parte da conversa que a gente quer começar agora, que é de que vários alunos, assim, ao longo de muitos anos, os alunos usam em rede social a hashtag Família SEI. Isso é uma marca, graças a Deus o pessoal enxerga o SEI como uma família, como uma extensão da família. Assim, como é que funciona isso na cabeça de vocês? Assim, por que vocês acham que a galera usa essa hashtag Família SEI? Não, é uma hashtag, né, que o pessoal usa nas redes sociais, mas vai muito além de uma hashtag, né? Na verdade é algo que é natural, não é provocado, né? E por que isso tem força internamente? Porque é algo que a gente faz ali de forma, como eu já disse, naturalmente dentro do colégio CUSEI, né? O contato da coordenação com os alunos e com a família é muito grande, né? É diário, né? Eu não sou um coordenador, por exemplo, das turmas que eu coordeno, eu não sou o coordenador que eventualmente vai lá na sala de aula, não. Eu tenho uma agenda de atendimento dos alunos, né? Os alunos me mandam um zap, eu respondendo da medida do possível, mas os alunos têm o meu contato, eles sabem onde eu estou. Eu entendo individualmente ali os problemas dos alunos, né? Eu atendo os alunos de forma individualizada, né? Lógico, existem orientações coletivas, né? No dia do simulado, por exemplo, das turmas preparatórias, né? Existem orientações coletivas. No dia da avaliação do colégio, existem avaliações coletivas, né? Para os alunos, como fazer a prova e tudo mais. Mas existe também um atendimento individualizado. Isso cria uma relação próxima com a gente, né? Então a gente está muito perto dos alunos, a gente entende muito bem
as dificuldades, as deficiências, os problemas que eles estão passando. A gente orienta que isso faz parte da vida, né? Ninguém vive ali numa bolha isolada, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ele tem problema, eu também tenho meus problemas aqui. Mas todo mundo tem que ser capaz de digerir aquele problema, né? E evoluir. E saber conviver também com as falhas, né? Isso é uma outra... Uma coisa muito importante também que existe dentro do Colégio Cursey, né? A gente desenvolveu o aluno, ele tem que saber conviver e digerir ali as falhas, as deficiências, transformar aquilo no degrau para quê? Para a vitória, para a superação e para os próximos passos. Beleza, e falando dessa escadinha do Luciano, desse degrau que o aluno tem que subir, assim, como é que você se sente quando um aluno passa aquele perrengue ao longo do ano? Se for falar do curso, assim, o cara que ralou ao longo do ano todo e conquistou uma aprovação num concurso concorrido. Falando do colégio, às vezes aquele aluno que está lá com a gente desde o 9º ano, aí fez o 9º ano, fez a primeira série do ensino médio e tal, chegou no final do ciclo do ensino médio e conquistou também uma aprovação num concurso de alto rendimento. Assim, como é que é a tua sensação, Marco? Fala pro pessoal de casa aí, assim, como é que é internamente isso para você? Cara, assim, para quem trabalha com educação, talvez seja um dos momentos mais ricos de emoção, né? Mais ricos de conquista mesmo. Porque, assim, quando você olha aquele aluno, e tô dizendo que a gente viveu isso várias vezes esse ano, graças a Deus a gente teve excelentes resultados e pôde viver de novo, né, essa sensação. Quando você olha aquela pessoa ali que começou, que você sentou lá atrás, montou aquele primeiro planejamento, ou que você fez o primeiro atendimento, antes de matricular. Antes de matricular, né? Aquela primeira vez que a pessoa tá batendo ali na porta do SEI, querendo saber como é que funciona, o horário, enfim, todo aquele... E aí você vai, monta o planejamento com aquela pessoa, e aí vai tendo altos e baixos, né? Porque a vida é feita de altos e baixos. Vai melhorar aqui, vai cair ali, vai chorar aqui. Eu comento que isso acontece às vezes comigo lá. Às vezes a pessoa vem falar comigo, o aluno vem falar comigo lá, fala, pô, não quero conversar não, só quero chorar. Tranca a porta aí. Eu tranco a porta e deixo a pessoa chorar. E depois converso, tento apoiar. Mas assim, você vê aquele processo, que é um processo difícil, que é um processo duro, que é um processo cansativo. E quando sai ali, no caso do concurso, também vou falar um pouquinho do colégio, mas no caso, primeiro falando do curso, o nome daquela pessoa na lista, e aí a pessoa te manda uma mensagem, te liga, eu fico dando F5 lá também, pra tentar pegar logo, mas às vezes a pessoa vê antes de você, tipo, agradecendo, cara, é extremamente sensacional, assim, é difícil até falar com palavras, porque você vê aquela pessoa, e eu gosto de acompanhar o depois, eu brinco com meus alunos assim, acabou o SEI, você entrou no lugar que você queria, cara, não some não. Eu vou te ver lá tuas conquistas, às vezes daqui a 10 anos, daqui a 15... Às vezes quantos alunos já voltaram para trabalhar com a gente de alguma forma? Para dar aula, para trabalhar como monitores, como coordenadores, enfim. Mas independente disso, você poder olhar aquele crescimento da pessoa e alcançar é maravilhoso. Quando você pega o colégio, tanto o exemplo que você deu, que é sempre importante falar, né? É óbvio que quando a pessoa começa no colégio com a gente consegue com mais calma preparar e... Vou usar uma palavra feia, mas ajustar a pessoa dentro da proposta nossa, entendendo a característica dela e mostrando como o trabalho do SEI é feito. Esse gradual que o Luciano estava falando. Exato. Né? Quanto antes começa, a tendência é que aquilo seja mais natural, seja menos impactante no primeiro momento. Então a gente sempre fala isso. O aluno que já tem esses objetivos, cara, vem antes, começa antes. Justo. Não espera chegar ao final do ensino médio, enfim. Justo. Porque você tem um custo de tempo e de preparação. Mas esse cara que também chega lá e alcança o objetivo é maravilhoso. Mas às vezes o objetivo é mais pontual. É você olhar um aluno que veio de um colégio em que ele não trouxe uma base boa, em que não trouxe um conhecimento bom e de repente vê a evolução dele, vê ele conseguir tirar notas numa prova que ele não tirava antes, vê às vezes ele ter resultado numa Olimpíada científica ali, ele conseguiu passar para a segunda fase de uma determinada Olimpíada de matemática, enfim. Sim. Cara, é prazeroso demais, porque você vê o processo acontecendo. É como se fosse a mágica, que não é mágica, é trabalho, mas a mágica acontecendo. E o resultado da mágica. É muito além de aprovação ou não. Claro, óbvio que a aprovação final é um objetivo, mas é formiguinha. E quando você vê aquele objetivo, é espetacular. Assim, legal. E aí, pensando agora no pai que está querendo que o filho encaminhe a vida, assim, é um dilema que boa parte dos pais dos nossos círculos, esse dilema os pais passam. O pai vai precisar achar um colégio e ele quer que o filho encaminhe a vida dele. Assim, que sugestão que você daria para esse pai, assim, que está nesse momento procurando alguma coisa? Primeiro, venha conhecer o SEI. Tem que dizer isso para saber. Mas eu acho que bate muito com o que eu falei no início, assim.
pesquise, se informe, busque um lugar em que você realmente vai confiar o seu filho, confiar a sua vida, porque o filho é a nossa vida, né? O filho é aquilo que a gente quer mais. O sucesso dele é muito mais importante que o nosso. Sem dúvida. Então, busque um lugar que você se sinta bem de estar, que você olhe no olho de quem tá ali, que você consiga olhar para aquela pessoa e confiar no que ela tá te passando. Não como venda, mas como preparação. Busque um colégio que você vai olhar, colégio ou curso, dependendo dos objetivos, em que você vai... Eu tô ali investindo, e às vezes é um investimento que é puxado dentro do teu orçamento, que é pesado, a gente sabe que a vida é complicada muitas vezes, mas que eu olhe e que eu tenha convicção, não de que vai dar certo ou não, porque essa convicção, como eu disse já em algum momento, a gente nunca tem. Mas a convicção de que aquele lugar vai me ajudar, vai ajudar o meu filho, minha filha. E essa ajuda, sempre falo, vai além de resultado. O que você carrega de uma boa preparação, você leva para a vida. Quantos alunos, às vezes, também é um fato, sem hipocrisia nenhuma, sendo muito sincero, às vezes tem um objetivo, que não alcançaram aquele objetivo, mas carregam a experiência de ter absorvido tudo aquilo que viveram e levando para a vida, para as outras áreas de formação, para os caminhos, para as decisões que tomarem. Então, entenda que o colégio, um curso, ele vai além de conteúdo. Ele precisa ser alguém que te agregue valor. E esse valor tem que acontecer. Excelente. E você, Luciano, tem alguma sugestão aí para esse pai que quer que o filho encaminhe a vida? Tem duas. Primeiro, a gente como pai, às vezes tem a tendência de querer proteger o nosso filho, né, tentar criar ele dentro de uma bolha de tal forma que preserve ele de todas as dificuldades ao longo do processo, né? Preserve ele de tudo que possa aparecer, que possa criar inseguranças e dificuldades ao longo do caminho. O que eu tenho a dizer para esse pai é que eu tenho os mesmos medos para os meus dois filhos, né? Eu acho que isso é super normal, mas o que eu digo em algum momento a gente tem que ajudar o nosso filho a dar os primeiros passos e a ter a sua independência, né? E o melhor que isso seja feito num ambiente que seja totalmente preparado e adequado e preocupado, tanto quanto o pai, para que o aluno, a criança, tenha essa evolução. E a segunda dica vem para o SEI, que a gente sabe exatamente o que tem que ser feito para o seu filho evoluir, crescer e conquistar o que quer que ele seja. Não estou falando de aprovação, né? Conquistar, quer dizer, a vida dele da forma que ele quer, né? Nós estamos prontos a realizar esse sonho do seu filho, da sua família, junto a vocês. Perfeito. Então, a gente passou aqui por vários pontos interessantes, o Marco e o Luciano falaram de várias coisas, mas se a gente for resumir, alguns direcionamentos, algumas dicas de como escolher bem um local para você, pai, confiar o seu filho ou sua filha, para você, aluno, escolher o local que você vai se sentir confortável e você vai poder confiar nas pessoas que vão conversar com você. Poder olhar no olho, poder saber que quando aquela pessoa disser para você, cara, pode esticar mais um pouquinho, pode sofrer mais um pouquinho, aquela pessoa passou por isso, ela ralou, ela sofreu e ela foi aprovada, ela conseguiu cumprir os objetivos dela, atingir esses objetivos lá atrás e tá falando para você, sem dúvida, que dá certo. Pode, muitas vezes, nem ser o teu objetivo inicial, você pode ajustar o objetivo, mas a conversa de hoje foi muito nessa linha de ajudar a conduzir o processo de escolha e entender que uma escolha bem feita vai te levar a um local adequado, um local preparado para ajudar na evolução. Então foi um prazerzaço conversar com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Queria que vocês dessem as mensagens finais ao pessoal de casa. Já houve uma conversa bem descontraída, falamos bastante, mas só para fazer aquele fechamento, começando pelo Luciano, dar o tchau aí para a galera, para a gente poder encerrar. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência. Caso tenha alguma dúvida, né, queira marcar um dia, é só entrar em contato com a gente na secretaria, marcar um atendimento, eu estou à disposição para a gente bater um papo, apresentar o colégio, apresentar o curso preparatório. Né? Você vai falar diretamente comigo ou com o Marco, né? A gente está à disposição de você. E é isso. Fico aguardando vocês lá, uma visita, a gente tomar um café junto lá. É isso aí. Bom, prazer estar aqui, um prazer ter conversado com vocês. Eu sempre queria fechar dizendo que todos são muito bem-vindos, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vierem conhecer. E eu tenho muito prazer de falar do SEI, porque o SEI, para mim, é muito além de um colégio ou curso. É um projeto de vida. É algo que eu quis estar dentro e vivo intensamente porque é o que eu amo fazer. Então, quando a gente ama fazer uma coisa, é um super prazer falar e conversar sobre o tema. E venham conhecer também o amor que a gente tem e trocar ideia com a gente lá nas unidades, na Tijuca, no Maracanã, onde vocês tiverem interesse de estar. Sejam muito bem-vindos.
Perfeito. Então você que assistiu o vídeo, gostou de alguma coisa, marca o teu colega, ou marca teu pai, marca tua mãe, marca o teu filho, se você é o pai e tá vendo. Curte lá o vídeo, compartilha, deixa a pergunta nos comentários, a gente responde os comentários. Então, fiquem à vontade para entrar em contato e para também disseminar o vídeo se você achou interessante. Curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente vai estar sempre à disposição, tentando ajudar no máximo que for possível. Bem, então para poder fazer o encerramento, agora a gente fecha mais um episódio do Sei que você pode.